E antes da gente encerrar o boletim, vou passar a bola para o repórter Matheus Arantes, que vai nos contar os destaques do que rolou no futebol nesse fim de semana. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todo mundo que está nos assistindo. Vamos falar ainda sobre a repercussão da derrota da seleção brasileira nos pênaltis para o Uruguai. Ficou feio para o Andrés Pereira, né? Ele tinha falado ali que a seleção brasileira tem os jogadores dos sonhos do Uruguai. E aí, após a vitória nos pênaltis, Luis Suárez, ídolo da seleção uruguaia, ídolo do Barcelona, ídolo do Liverpool, um dos maiores centroavantes aí do século XXI, rebateu a resposta de Andrés Pereira, abre aspas, para falar do Uruguai tem que ter respeito. Antes de falar que tem jogadores do Uruguai que queriam estar na seleção brasileira, quem falou isso era a reserva do Arrascaeta no Flamengo. Ficou feio pro Andrés Pereira, perdeu uma oportunidade aí de não sair tão por baixo. E ainda falando em rebatidas, dessa vez o presidente do Corinthians está sendo acusado de agredir um torcedor do Cruzeiro. Esse caso foi no jogo de ontem, 3-0 para o Cruzeiro contra o Corinthians. O torcedor João Daniel afirmou ali que eles foram zoar, entre aspas, o presidente do Corinthians, que acabou agredindo um dos torcedores. E aí, em resposta a esse cruzeirense, o Corinthians emitiu uma nota afirmando que o presidente do Corinthians tinha sido hostilizado por torcedores do Cruzeiro na saída do camarote no Mineirão. E após uma discussão acalorada, a equipe de segurança do clube interviu para proteger o então presidente do Corinthians, Augusto Melo. E aí, continuando na má fase, quem também não está nada bem no Brasileirão é o Fluminense, que ocupa a última posição do Campeonato Brasileiro, está na 20ª posição. E com a derrota de ontem para o Fortaleza, o Fluminense agora tem a terceira pior campanha da história após 15 rodadas. Vamos descer aqui na matéria, a gente pode ver que a primeira pior campanha é a da Chapecoense, com 4 pontos em 15 rodadas. A segunda é do Avaí, em 2019, com 6 pontos em 15 rodadas. E agora, em terceiro lugar, a do Fluminense, com 7 pontos em 15 rodadas. Inclusive, supera aí, né, a campanha de 2007, que foi quando o Fluminense rebaixou. Sinal de alerta ligado para o Fluminense em última colocação. E agora, indo para outra ponta da tabela, o Palmeiras ontem venceu muito bem o Bahia, que vinha embalado. O Palmeiras, conseguiu uma ótima vitória com o garoto Estevão, novamente jogando muito futebol. Ontem ele fez um golaço e deu uma assistência. Lembrando aqui que 55% dos gols do garoto são decisivos, então tá surgindo aí mais uma estrela no futebol brasileiro que, quem sabe, pode ajudar a seleção brasileira a voltar a ser o que era. Quem sabe pode formar um quarteto ali com uma possível volta do Neymar, com o Vini Júnior, com o Endrick, Estevão, 2 garotos ali saindo do Palmeiras. Lembrando também que ele já está vendido ao Chelsea, ele vai em julho do ano que vem para o Chelsea, depois do Mundial de 2025. Então é bom ficar de olho que esse garoto pode ser mais um grande prospecto aí da seleção brasileira. Vamos torcer para que sim. Nossa seleção está precisando voltar a ser o que era. E aí o Palmeiras tinha assumido a segunda colocação do brasileiro, tinha encostado no Flamengo, mas mais tarde o Botafogo entrou em campo e voltou para a segunda colocação, ganhou com toda a força do Atlético Mineiro, ganhou por 3-0. Atlético Mineiro que não vive uma grande fase, né? E agora que falamos dos jogos mais importantes deste domingo, produção, por favor, coloca a tabela aí pra gente. Olha só como é que ficou depois dos resultados do domingo. Flamengo na liderança com 30 pontos, Botafogo e Palmeiras empatados em segundo e terceiro lugar com 30. O São Paulo segue no ótima crescente, né? Já está aparecendo em quarto lugar. O Bahia com a derrota caiu para quinto. E fechando o G6, Atlético Paranaense com 25 pontos. E agora no Z4, Coringão, ontem entrou na zona de rebaixamento, 12 pontos. Em 18º, o Grêmio, que também perdeu. O Atlético Goianiense, olha só, caindo mais de posição. E o Fluminense, né, segue na lanterna do Brasileirão. Muito complicada a vida do Fluminense nesse Brasileirão. Será que vai escapar? Será que não vai? Deixa sua opinião aí nos comentários. Muito difícil mesmo. E agora, pessoal, vamos voltar para a liderança do Campeonato Brasileiro. Vamos falar de Flamengo. O Flamengo vai vir para o Distrito Federal no dia 20, no sábado. Vai jogar aqui na Arena BRB Mané Garrincha. Jogão contra o Criciúma, hein? Então, se eu fosse vocês, eu não perdi esse jogo. Eu entrava lá no metrópolis.com/esportes. As entradas, os ingressos foram abertos hoje para clientes BRB.
E para o público geral, será aberta na quarta-feira, hein? Não perca essa oportunidade. Jogão do Metrópolis Esportes. E lembrando, terão mais 2 jogos além desse do Flamengo. No dia 16, o Juventude vai jogar contra o Atlético Mineiro. E no dia 21, um dia depois do Flamengo e Criciúma, teremos ali Juventude e São Paulo. Então, para você que é aqui do Distrito Federal, não perca essa oportunidade. O Metrópolis Esportes está recheando a capital nacional com muito futebol. E agora a bola está com você, Rafael.